meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa unidade curricular comum, Projetos Integradores. Eu sou a professora Adriana Cabral, que conduzirei então esta nossa aula. Vamos então, acompanhem comigo aí o objeto então de conhecimento. Olha só, aula de número 8, objeto então de conhecimento construindo a sua identidade. O detalhamento, distribuição e utilização dos recursos públicos financeiros destinados à sua comunidade, projetos socioculturais na comunidade, esporte, lutas, artes, música, teatro e danças. Ficaram então curiosos? Acompanhem comigo então a nossa aula de hoje. Ok, então vamos iniciar essa nossa aula de número 8, aonde nós vamos então falar um pouco sobre o que são então os projetos, como fazer um projeto, como apresentar também então um projeto. Eu convido vocês então a acompanhar comigo ali, né? Nós temos então aí como fazer a amostra de projetos da aula Projetei, né? Então, hoje é um grande dia onde a gente tem aí o nosso ponto de culminância. Então, a culminância desta nossa unidade 2, nós temos aí por tema integrador o protagonismo juvenil, ciências humanas e sociais aplicadas. Tema, então, do projeto construindo a sua identidade. Temos também aí, olha só, o nome, então, do projeto 2 é Conhecendo Nossas Raízes Culturais para intervir na sociedade amazônica. Lembrem-se, então, vocês, meus caros, né, que nós temos duas opções, então, aí de projetos a serem realizados, a serem apresentados, então, nesta nossa, né, neste nosso dia, nesta nossa aula. Então, a opção de projeto 1, que eu pedi para vocês, né, é o produto final, então, interdisciplinar de ciências da natureza e matemática, que é, então, o quê? Confeccionar um painel sobre a identidade e a cultura amazônica. Sei que vocês já estão ávidos e ansiosos por fazer, então, né, estas apresentações. Vamos, então, à nossa segunda opção. Nós temos, então, aí a opção 2, produto final interdisciplinar de linguagens e ciências humanas e sociais aplicadas, aonde, né, nós propomos a vocês o quê? Apresentar, então, um jornal, que é, então, aí o CMEA News, Cultura e Identidade, aonde, né, propomos então a vocês fazerem aí uma matéria jornalística sobre a valorização da identidade cultural das comunidades, né? Este jornal, então, ele pode ser impresso ou em formato de vídeo. Isso ficou, então, a cargo, né, dos alunos, dos grupos que foram formados e, claro, né, então, cada um deverá, então, mostrar esse CMEA News, uma reportagem importante, né, sobre a sua própria comunidade, a sua própria, então, experiência de vida, né, de cultura dessa sua localidade, exatamente para a gente, então, fazer esta valorização desta identidade cultural que, como já falei para vocês, né, nossa Amazônia, ela é riquíssima, ela é imensa, então nós temos, né, vários projetos, temos assuntos interessantíssimos, então, para a gente, né, compartilhar, socializar, então, neste dia. Vimos também, vocês então acompanharam, né, conosco, nesta nossa unidade 2, então nós temos as etapas então de planejamento, inclusive vocês, meus queridos alunos, juntamente com os professores de vocês, os professores presenciais, vocês tiveram e fizeram então cada uma dessas etapas. Só para então, para a gente começar então a relembrar, né, aí todas essas etapas por quais vocês já passaram, tá? Então, nós temos aí a etapa 1, que era então o quê? Levantar a situação problema, trazer questionamentos, não é mesmo? Então, vimos através das nossas aulas anteriores várias questões que foram levantadas, principalmente aí através dos subtemas que trabalhavam então sobre essa parte da cultura, sobre essa parte principalmente também da identidade, né? Onde nós vimos o quê?
que essa identidade ela tem muito a ver então com a nossa essência e que, claro, né, vivendo então na minha região, na minha localidade, com as experiências de vida que nós temos dessa localidade, nós temos também, né, essa importância então do que é comum. Né? Então, a comunidade, o que é a economia, como é que nós estamos ali naquela comunidade, como nós, enquanto então, né, seres que temos identidades, também fazemos esse pertencimento então aí, né, a uma comunidade. Tá? Então, que é um grupo de pessoas, né, que tem, então, características bem comuns. Estamos em uma certa região, fazemos parte, então, né, fazemos uma economia muito parecida, então, nesta localidade, ou seja, exatamente por isso que quando a gente pensa, então, nessa diversidade, então, que é a nossa Amazônia. Então, essa primeira etapa vocês fizeram, venceram, mostraram trabalhos interessantes. Passamos, então, aí para a nossa etapa 2, que é o que, então, professora, né? É exatamente a pesquisa científica. Através do momento em que você tem, então, uma pergunta que começa, né? Toda a pesquisa, ela começa por um porquê. Eu quero entender algo. Então, essa parte da pesquisa científica é fazer, então, o levantamento de dados sobre a tua temática, sobre essa temática, então, que vocês levantaram, quiseram, então, fazer uma resposta de alguma pergunta. Toda pesquisa científica, meus caros, elas começam exatamente assim, né? De um porquê de eu querer, então, entender algo melhor, me aprofundar, e é exatamente por isso que nós fazemos, então, os levantamentos de dados sobre a temática. Isso é muito importante, tá? Passamos também, então, pela etapa 3, que é o quê? Então, os possíveis caminhos e as soluções. É o início, então, do Mão na Massa. Por quê? Porque todos vocês são alunos protagonistas. E esse é, inclusive, né, uma das diretrizes, então, dos projetos integradores, que é o quê? Fazer com que esse nosso aluno, ele conhecedor da sua realidade, conhecedor da sua comunidade, né, estudante também, ele vai, então, fazer o quê, né? Observar, então, um questionamento, fazer os levantamentos científicos e, claro, indicar possíveis caminhos e soluções e colocar a mão na massa é exatamente fazer isso, né? Fazer, então, aí os projetos, seja ele, então, né, o painel, seja ele, então, aí o jornal CMEA News, mostrando aí, né, a sua realidade, da sua identidade, da sua cultura e, claro, também pensando em agir nessa sua comunidade. Lembra, então, que nós já vimos, esse aluno protagonista, ele é, sim, um profissional do futuro, aquele que, inclusive, vai atuar na sua área, né, na sua comunidade, vai ajudar, inclusive, outros jovens, né, a também fazer os seus caminhos, não é mesmo? Então, seja na vida profissional e etc., seja atuando, então, na tua comunidade, tá? E nós temos, então, aí a etapa 4, que é, então, o quê? É realmente, então, ali a mão na massa, não é mesmo? Então, é o produto final. Sei que vocês estão ávidos, trabalhos maravilhosos, com certeza, e já estão prontos aí, prestes daqui a pouco, né, a ser socializado, compartilhado, então, conosco. Então, olha só, vamos então, depois que vocês passaram então por todas essas etapas, então hoje então a culminância. Nós temos então aí daqui a pouco, né, essas mostras então de trabalhos, de jornais que, né, vocês então vão socializar. Vamos então, olha só, ver mais uma parte que é então o tema e a autoria, tá? Então, outra coisa que é importante quando a gente pensa, então, né, ao fazer, então, um trabalho é o quê? Identificar um tema do seu interesse ou do grupo de alunos, os problemas na comunidade que gostaria de propor soluções ou fatos, fenômenos, situações que deseja entender melhor. Toda pesquisa, meus caros, aprendam, isso é básico. Então, desde o ensino fundamental até o doutorado, quando vocês estiverem, então, na universidade. Nós temos, então, né, que encontrar um porquê e buscar, então, soluções. Buscar, então, literaturas
para eu ler, para eu me aprofundar e a partir disso, então, né, mostrar um trabalho acadêmico, mostrar um trabalho que seja prazeroso, inclusive, de pesquisar. Então, isso é bem interessante, tá? Isso é muito legal, então, aí, né, é um dos objetivos, inclusive, dos nossos projetos integradores, tá? Então, ó, definiu o tema do seu projeto, você, então, aluno, pesquisou, você, então, analisou e formou o seu conhecimento sobre o assunto, sobre a pesquisa. Então, olha só, lembra isso que eu estou falando para vocês, quando vocês, inclusive, depois, né, terminarem o ensino médio, estiverem lá na faculdade, é isso. Toda pesquisa, ela começa de um porquê e você faz toda essa trajetória. Pesquisa, né, vai na internet, procura livros então na biblioteca, melhora o teu cabedal cultural. Professor, o que é isso? Você vai, né, através do seu porquê, desvendar então essa história. Você vai então mostrar algo, inclusive, que a maioria das pessoas então não conhece. Por isso a realidade da tua comunidade, por isso então a realidade da tua escola, ela é interessante para a gente socializar então o quê? Conhecimento, tá? Então isso é muito importante. Outro ponto que nós temos aí, né, que é interessante para a gente conversar, então, né, sobre esse refletindo o tema é o quê? Todas as anotações que vocês, então, fizeram no diário de bordo de vocês, tá? Então, o diário de bordo, ele foi um instrumento, né, do estudante ou do grupo de alunos, não é mesmo? Que serviu para registrar toda a trajetória, então, envolvida no projeto, desde o primeiro dia que iniciou, então, a unidade 2, não é mesmo? Até, então, essa culminância, que é, então, a apresentação dos trabalhos. Escolheu, então, um caderno no qual passou a anotar suas ideias, as suas reflexões, as suas dúvidas, a pesquisa que foi feita diariamente, não é mesmo? Que nós instigamos, inclusive, a vocês a buscarem, né? O que é identidade, o que é cultura, o que é o pertencimento a uma comunidade, qual é, então, aí, né, o que te caracteriza, né, nessa comunidade que você está envolvido. Então, vocês perceberam, né, a importância, então, né, de fazer, então, essas reflexões, de melhorar, então, o teu conhecimento, ok? Olha só, você, então, fez, de certa forma, toda essa trajetória, né? Fez, inclusive, lá, anotou no seu diário de bordo, tudo de uma forma cronológica, desde, então, as primeiras ideias, até a conclusão, então, do tema, o desenvolvimento do teu projeto, até, então, né, essa parte aí da conclusão e os passos a seguir. Pode, inclusive, tirar uma foto, imprimir para acrescentar, então, no fim do diário de bordo com o seu produto final. Vocês podem, inclusive, não é mesmo, fazer os registros de hoje, né? Estamos, então, aí quase finalizando a unidade 2 e, né, temos, então, aí todo um trabalho que foi feito. Outro ponto que é interessante, além do nosso diário de bordo, que é, então, o registro diário, é o quê, né? É essa parte do professor orientador, que pode ser tanto, então, esta professora que, né, instigou vocês, os demais professores também que passaram por aqui, instigando vocês a buscarem, então, aí, resposta para algumas perguntas, e o seu professor também presencial, a importância também dele, não é mesmo? No desenvolver, no desenrolar, então, da tua pesquisa. Olha só, nós temos, então, esse professor orientador que ele discutiu e aprimorou o plano de pesquisa, né? Você discutiu, então, com o seu professor orientador ou com qual orientador, né? Muitas vezes a gente pode, se tiver na nossa localidade, né, um especialista, alguma pessoa que você possa, inclusive, entrevistar para te ter, então, algo a mais, ou até mesmo os próprios colegas, né? Como nós vimos, então, alguns fizeram pesquisas muito próximas ali, né? Para ver ali a identidade, essa questão, então, cultural. Então, tudo isso também faz parte da pesquisa, tá? Então, olha só, para a gente fazer o quê? Ajudar a aprimorar, então, esse plano de pesquisa, acompanhar e supervisionar, então, o desenvolvimento do projeto. É claro que o teu professor orientador, que está aí próximo a você, não é mesmo, diariamente,
ele, né, vai te dar também caminhos. Olha, pesquisa mais um pouco, procura um livro, procura um site melhor, não é mesmo? Então, tudo isso é incentivo para que vocês chegassem, né, a concluir aí uma ideia de trabalho, né, uma ideia do Jornal CMEA News ou mesmo de um painel, tá? Então, isso é importante também. Outro ponto que nós temos é o quê? O desenrolar mesmo, o desenvolvimento do projeto em si, né? Então, o que nós vimos também? Nós trabalhamos, vocês então colocaram aí a mão na massa, né? Conduzir o projeto de acordo com o plano de pesquisa, tirando suas dúvidas com o professor orientador. Todo o andamento do teu projeto deverá, então, ser registrado nesse diário de bordo. Anote tudo detalhadamente, datas e locais, todos os fatos, os passos, as observações que vocês fizeram, as observações também que o professor presencial pode ter lhe dado, né? Descobertas, porque toda pesquisa ela gera uma descoberta, tá? Alguma coisa que você não sabia e que a partir de agora, a partir do momento que você fez a sua pesquisa, vai estar lá no Jornal CMEA News, vai aparecer lá no teu painel, tá? Indagações, investigação, isso é interessante, isso faz parte do projeto, do fazer realmente a pesquisa, as entrevistas, testes, resultados e análises, né? Muitos, então, de vocês fizeram também pequenos, né, levantamentos, e isso é importante, tá? Por quê? Porque isso é, então, aí uma marca que vocês fizeram realmente a pesquisa, que vocês anotaram, né? Já fizeram preliminarmente uma ideia. Então, isso é maravilhoso, isso faz parte, então, da pesquisa. Vamos, então, agora falar um pouco sobre o plano relatório de pesquisa, não é mesmo? Que está lá, então, no teu diário de bordo. Esse plano, então, de pesquisa, ele serve para você fazer o quê? Para você auxiliar, então, aí o aluno pesquisador, né? E o professor orientador a descreverem de maneira clara o que vão investigar, né? Então, nós temos os passos, né, que foram executados, que serão executados. Então, nós temos aí o plano de pesquisa, né, que ele deve conter os seguintes itens. Então, nós temos aí o título 1, que é, então, aí essa parte, o título do projeto. Isso é importante. Por que, então, que o título do projeto é importante? Porque ele vai, né, dizer, então, a temática principal que você vai trabalhar. Professora, eu vou trabalhar sobre a identidade. Professora, eu vou falar sobre a cultura. Professora, eu vou falar, então, aí sobre a importância da cultura do mel na minha localidade. Eu vou mostrar, então, a importância religiosa ou da convivência de várias religiões, né, na minha comunidade. Então, percebe que o título, o tema do projeto, ele é, então, importantíssimo, porque ele vai te dar, então, ali uma diretriz daquilo que você vai fazer, não é mesmo? E, claro, né, temos outros alunos que vão falar também, né, sobre o quê? Sobre as festas, então, na tua própria escola, que movimentam, então, a comunidade. Então, nós temos aí um título, né, que é, então, aí as festas muito ligadas às escolas, ou mesmo, então, à tua comunidade, tá? Então, nós levantamos uma questão ou um problema de pesquisa. Eu quero entender melhor como é que acontece a cultura de mel, eu quero entender melhor como é que se dá nesses espaços, o quê? Né? Essa convivência, então, com as várias religiões. E, claro, outros, então, né? Com certeza nós teremos aí trabalhos diferenciados, aonde você teve aí uma questão que você, então, respondeu, tá? Temos, então, aí os objetivos e hipóteses, tá? Então, eu quero com este trabalho mostrar a importância de algo. Eu quero, então, mostrar, por exemplo, a resistência dos povos indígenas. Eu quero mostrar, então, a importância, né, desta minha comunidade, desta minha economia nesta minha localidade onde estou. Então, meu caro aluno, perceba a importância, então, do teu trabalho, de você desenvolver um ótimo projeto.
tá? Então, isso é algo básico de toda a pesquisa também. Descrição, então, detalhada, objetivos e hipóteses, né? Descrição detalhada, então, aí dos materiais e métodos, dos procedimentos que serão utilizados para verificar e responder, então, os objetivos e a hipótese científica. Isso também é um passo interessante e importante, por quê? Não é mesmo? Porque você vai utilizar o quê? Eu vou utilizar, então, professora, jornais, eu vou utilizar bibliografias, eu utilizei, então, sites, eu vou utilizar o quê? Fizemos aqui na própria classe mesmo, entrevistei os meus colegas, chegamos a uma conclusão de que vamos falar, então, sobre esse assunto. Então, tudo isso faz parte, então, aí da pesquisa. Tudo isso, ele faz parte do quê? Né? Dessa tua trajetória enquanto aluno. E, claro, vai mostrar também essa importância, então, do teu projeto. Queridos, todo o trabalho de pesquisa, seja, então, agora nesse ensino médio que nós estamos, seja, professora, quando eu passar para a graduação, principalmente se você for para a área de humanas, né, mestrado e doutorado, geralmente a gente segue sempre essa parte, né, quando a gente fala, então, de pesquisar, de projetos, é exatamente isso, ter um tema, ter um título, a importância, então, do objetivo geral, dos objetivos específicos, das hipóteses, das questões, então, que eu levanto para responder. Então, isso faz parte, exato, de todos os projetos, de tudo aquilo que eu quero desenvolver. Outro ponto que é interessante e é importante, então, é o quê? Falar o fechamento básico, que é, então, aí, né, as conclusões e, claro, a bibliografia. Então, tudo aquilo que você utilizou para fazer, então, o teu Jornal News ou o seu painel, ele é importante porque porque você vai listar tudo aquilo, então, de site que você pesquisou. Se fez entrevista, então, com os colegas, coloca lá o nomezinho deles, não é mesmo? Em alguns momentos, a gente tem, inclusive isso é básico também de qualquer pesquisa acadêmica ou também do ensino médio, é o quê? Você pode listar quantas pessoas você pesquisou, você, então, fez entrevistas para o teu projeto. Tá? Então, é bom também colocar lá, porque isso tudo faz parte também da tua bibliografia. Tudo aquilo que você leu, o livro que pesquisou, se conversou com o professor, isso é importante, por quê? Porque é uma junção, então, de informações que vai levar você, então, a chegar a uma conclusão. Que vai, então, lhe dar essa oportunidade, não é mesmo, de conhecer algo que você anteriormente não sabia e que a pesquisa, ela lhe dá exatamente o quê, né? Este alcance, né? Inclusive, de até mudar de opinião, por que não? Né? Já que você pode achar algum tema que você não tinha tanto conhecimento e a partir da bibliografia, desse contato então com as novas leituras, desse contato então com as pesquisas, vocês irão então mudar, né, o pensamento. Opa, agora eu conheço melhor esse assunto sobre a identidade, eu conheço melhor então o assunto sobre a cultura. E aqui eu vou utilizar, né, o que um francês chamado Bourdieu ele dizia, que toda vez que um aluno do ensino médio ou de qualquer, então, escola, ele busca, através das pesquisas, melhorar o seu conhecimento, ele está melhorando também o quê? O seu capital intelectual. Ou seja, é aquela história que todo professor fala para o aluno. Conhecimento é algo que ninguém tira de você, é seu. É você, então, que está se formando, inclusive melhorando aquilo que nós discutimos, então, nesta unidade, que é o quê? A tua cultura. Tudo isso aqui, inclusive a própria unidade curricular comum, com os projetos integradores, ele está fazendo exatamente isso. Você está melhorando o seu cabedal cultural, o seu cabedal intelectual. E isso ninguém vai tirar de você. Por isso, que eu chamo a atenção também que os projetos integradores, eles vão além dessa sala de aula. Por quê? Porque pode ser uma temática, então, de tema de redação. Pode ser uma temática, então, de sociologia. Pode ser uma temática também que pode fazer depois uma prova, sobre história, sobre a geografia. Então, percebe que é aqui, às vezes a gente pode pensar que é algo pouco,
Mas não, você está melhorando o seu cabedal intelectual. E isso ninguém tira de você. E, inclusive, pode fazer uma redação que aí vai lembrar, olha, eu fiz aquela pesquisa que eu falei sobre a minha comunidade, ou que, né, nós vimos, então, na sala de aula, o quê? O que é, então, a identidade, o que é a cultura, o que é, então, ser amazônico, o que é pertencer, então, a uma comunidade. Então, percebe que a sala de aula, ela é o espaço aonde eu amplio. É como se a gente estivesse, parafraseando aqui, um guarda-chuva fechado. E que agora eu abri. Então, eu ampliei, não é mesmo, o meu cabedal intelectual. Isso é maravilhoso. Então, acompanha ali comigo. Nós temos, então, hoje um ponto interessante, que é o quê? A culminância, então, dos projetos, não é mesmo? Essa parte, então, fizemos aí todas as etapas que vocês passaram, não é mesmo? Alguns aí fizeram uma maravilha, outros tiveram um pouquinho mais de dificuldade, mas tudo isso faz parte da pesquisa, tá? Então, o que é a culminância? A turma organizada em grupos apresenta, então, aí o produto final do projeto realizado, sempre, então, nessa coletividade, tá? E o mão na massa durante a execução do projeto, construindo, então, um produto final para desenvolvimento, né, para o que foi, então, desenvolvido, que foi posto em prática, ou confeccionado, produzido, né, a partir dos resultados obtidos ao longo do projeto para posteriormente serem apresentados e divulgados, então, para a turma, para a escola ou para a comunidade. Mas, na verdade, isso fica, né, a critério, porque eu posso, então, fazer a apresentação, né, mesmo na minha escola, para chamar as outras turmas, ou eu posso simplesmente também fazer esta apresentação para os meus colegas, socializar, então, trabalhos. Isso é importante, isso também faz parte do quê? Não é mesmo? Do desenvolvimento da pesquisa. Em alguns momentos, eu digo para vocês de cunho próprio, né? A gente tem aí um tema, a gente tem, então, aí um porquê, e às vezes escrever parece que, né, meu Deus, o que eu vou escrever? Né? Ai, será que eu estou escrevendo correto? Será que eu estou, né, indo pelo caminho certo? Às vezes a gente tem essa insegurança, mas isso faz parte de todo o projeto. Faz parte, então, inclusive da trajetória acadêmica. Seja agora no ensino fundamental, seja mais lá para frente na tua vida universitária, isso faz parte. É o que a gente chama também do quê? De angústia do saber. Eu quero tanto, então, eu pesquisei, eu sei, não é mesmo? Eu quero, então, apresentar, mas, poxa, parece que às vezes, será que eu estou fazendo o que é o correto? Será que eu estou fazendo o que é o certo? Mas não se preocupe. Isso é o que a gente chama, então, de angústia acadêmica. Isso significa também dizer o quê? Que você vai fazer uma excelente apresentação. Por quê? Porque nós passamos por várias etapas. Da primeira da escolha do tema, não é mesmo? Do levantamento, então, aí bibliográfico, do questionamento que eu quis responder, o que eu quis mostrar. E, claro, né? Fizemos, então, aí pesquisas, busquei informações, não é mesmo? Então, tudo isso vai culminar o quê? Na apresentação dos trabalhos. E eu digo para vocês, estudaram, pesquisaram, não tem por que você ficar nervoso, não é mesmo? Vamos lembrar aí um pouco, então, aí do mundo grego, né? Onde ele dizia mente sã e corpore sã. Se você tem o conhecimento, você colocou isso na tua cabeça, você tem toda aí, né, todo o cabedal dessas aulas, não é mesmo? Da pesquisa que você fez, então, na sua sala de aula. E agora é o momento, então, de falar, sem medo, tá? Por quê? Porque a gente tem, então, toda essa trajetória e é isso, então, que vai ser a base, então, do teu projeto, tá? Então, não é hora, né, para ter dúvidas. Você vai, então, mostrar aí o excelente trabalho que você fez e daqui a pouco, né, nós vamos ver, então, aí a diversidade que é essa Amazônia presente, então, em cada uma das localidades da sala de aula, né, de vocês e que daqui a pouco nós vamos, então, socializar, porque isso faz parte, então, do conhecimento. Lembra lá, né, o que o Bourdieu dizia pra gente, que ele fala ainda hoje, né, através dos seus livros,
Conhecimento é o seu lado cultural, você está só agregando, é o guarda-chuva aberto, é então olhar para além. E se eu falo além, né, vocês irão fazer excelentes então trabalhos, excelentes então apresentações. E aqui eu atingi o meu objetivo, que era então trabalhar com vocês esse passo a passo, né? Falando então um pouco mais de pesquisa e não se esqueça, não é mesmo? Toda pesquisa, não importa qual seja, se é essa que nós estamos fazendo ou se você, né, mais lá para frente, quando você entrar na faculdade, tudo começa de um porquê e a gente vai então pesquisando e melhorando, né, ao longo do conhecimento. E claro, lembra também, conhecimento é algo que ninguém tira de você, ele é seu. Por isso, a escola, a sala de aula, ele é um espaço aberto exatamente para a gente melhorar o nosso conhecimento, ok? Então, eu me despeço por aqui e até daqui a pouco.